amigos, tudo bem? Eu sou o professor Anthony. Estou trazendo para vocês aqui uma aula introdutória de geometria analítica, como alguns pontos a serem destacados aqui, como o plano cartesiano, a localização de um ponto no plano, cálculo de ponto médio de um segmento, cálculo do baricentro de um triângulo, distância e distância entre dois pontos. É uma aula introdutória para quem está começando, para quem está iniciando aí o estudo de geometria analítica, vai fazer algum concurso, alguma prova que tenha no programa geometria analítica. E geometria analítica se inicia com esses pontos, né? O plano cartesiano, a localização de um ponto no plano, o cálculo do ponto médio de um segmento, cálculo do baricentro de um triângulo, a distância entre dois pontos. Mas isso continua, né? Essa é a primeira parte da geometria analítica. Então aqui só para a gente se familiarizar com o início da geometria analítica. Repito, é uma aula para fundamentar e não uma aula para aprofundar, ok? Então acompanha comigo aqui eu vou passando aqui alguns conceitos dentro dos exercícios para vocês. A primeira questão diz o seguinte: analise o gráfico abaixo e responda as perguntas. Pois bem, na geometria analítica, né, ela está apoiada no plano cartesiano, que é um eixo que tem duas retas perpendiculares, uma na horizontal, outra na vertical. O eixo da horizontal a gente chama de eixo das abscissas, né? É o eixo do x, é o eixo das abscissas, ok? São os valores que ficam na horizontal. Na vertical, nós temos o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo dos y. Esse eixo horizontal, o eixo das abscissas, ele também pode ser chamado de reta OX ou eixo OX, tá? Indica os valores de x. E o eixo vertical também pode ser chamado de eixo OY, onde estão os valores de y. E aqui todo mundo já conhece, né? Nessa reta numérica, na vertical, este ponto aqui é a origem do sistema, onde começa, é o zero. Então, daqui para cima, os valores são positivos. Daqui para baixo, os valores são negativos. Na horizontal, aí vocês já estão mais habituados, para a direita estão os valores positivos de x. E para a esquerda estão os valores negativos de x. Pois bem, então para localizar um ponto no plano, a gente tem aí duas informações. Uma que é a abscissa, representada pelo x, e outra que é a ordenada, representada pelo y. E juntas, nesta ordem, a gente chama de coordenadas. São as coordenadas. E essas coordenadas a gente chama de ponto no plano. É um ponto que está no plano cartesiano, ok? Então, para encontrar um ponto no plano cartesiano ou para colocar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa dessas duas informações, do x e do y, nesta ordem. Isto aqui também pode ser chamado de par ordenado. O par ordenado é um ponto no plano cartesiano, representa um ponto no plano cartesiano. Ordenado porque primeiro sempre será o valor de x e depois o valor de y, ok? Feito isso, repare que estas duas retas, né, a reta x e a reta y, elas dividem o plano em quatro partes. E cada parte dessa aqui a gente chama de quadrante, né? São os quadrantes, ó. Só para fixar a ideia aqui, os quadrantes. Então, quando você traça a reta y e a reta x, repara que tem os quadrantes. Este é o primeiro quadrante e a gente conta no sentido anti-horário. Este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e aqui está o quarto quadrante. Ok?
Então, se a gente sabe em que quadrante um ponto está, por exemplo, a gente pode determinar os valores a respeito dos sinais, né? Se é positivo, se é negativo. Tranquilo? Então, ó, só para concluir essa parte de introdução, né? Então, se um ponto estiver no primeiro quadrante, nós vamos ter aqui ó, o x positivo e o y também positivo. O x vai estar aqui na horizontal, à direita, e o y vai estar aqui para cima na vertical. Então, os dois são positivos. Já no segundo quadrante, repara, o x está do lado negativo. X é menor do que zero. E o y continua do lado positivo, para cima. Então, aqui é maior do que zero. Certo? No terceiro quadrante, veja, tanto o x quanto o y estão do lado negativo. Então, x é menor do que zero, y também é menor do que zero. E no quarto quadrante, o x está para a direita, então ele é positivo, e o y está para baixo, então ele é negativo. Ok? Então a gente pode responder aqui as questões, né? Só uma introduçãozinha do que é cada elemento aqui no plano cartesiano. Bom, então vamos lá. A voz não está muito boa, rouco, devido aí a grandes e fortes emoções do jogo do mais querido Santa Cruz. Provoca esse tipo de situação aqui no professor. Então, vamos lá, responder aqui. Analise o gráfico e responda as perguntas. Pois está aqui. E todas as informações possíveis estão aqui. Aí ele pergunta, qual é a ordenada do ponto E? Aí, ó, lembra? Ordenada é o valor de Y. Ordenada é o valor de Y. Está aqui, ó. E a abscissa é o valor de X. A pergunta é sobre o ponto E, a respeito do ponto E. Procure no plano cartesiano o ponto E. Aqui está ele. Ele está perguntando a ordenada do ponto E. A ordenada. A ordenada é o valor de Y. E Y no par ordenado é o segundo valor. Então, a ordenada de E é menos 1. Certo? Menos 1. Agora a letra B. A abscissa do ponto H. Olha, ele pergunta sobre a abscissa. E um ponto no plano, a abscissa é o primeiro valor. E ele está perguntando a abscissa de H. Então, você procura o H. Está aqui o H. E a abscissa é o primeiro. A abscissa é menos 1. Então, ó, menos 1. Veja aqui, ó. Menos 1 é a abscissa do H. Tá? Ponto H é este ponto aqui, ó. Abscissa menos 1 e ordenada 2. Certo? Letra C. Qual é o ponto que tem como abscissa o número 3? Qual é o ponto que tem como abscissa? Abscissa é o valor de x. Qual é o ponto que tem x igual a 3? O primeiro valor é 3. Aí você procura. Como 3 é um valor positivo, então ele está, se a abscissa é positiva, está no primeiro quadrante. Você vai procurar os pontos que estão no primeiro quadrante, onde o primeiro valor é 3. Está aqui, o ponto C. O ponto C é que tem a abscissa 3. Bom, aí letra D. Que ponto ou pontos pertencem ao terceiro quadrante? Lembra que a contagem é feita no sentido anti-horário para não errar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Ele pergunta qual ponto ou pontos pertencem ao terceiro quadrante. Os pontos que estão no terceiro quadrante ou ponto é o ponto F, só tem um. Aí você pode se perguntar, e esse ponto aqui em cima? Não, esse ponto aqui está sobre um eixo. E este outro ponto aqui? Este ponto está sobre o outro eixo, tá? Então, eles não pertencem a nenhum quadrante. Eles pertencem aos eixos, ou ao eixo da ordenada, ou ao eixo da abscissa. E letra D, que pontos possuem somente coordenadas positivas? Quando ele fala coordenadas positivas, coordenadas são os valores de x e y para formar o ponto no plano. As coordenadas são todas positivas, aonde? No primeiro quadrante. Tudo é positivo, então o
que pontos possuem somente coordenadas positivas? O A e o ponto B, que estão no primeiro quadrante. Os demais têm coordenadas, uma pode ser negativa, outra pode ser positiva. Então, daí a primeira questão, bem simples, para vocês fundamentar sobre localização de um ponto no plano. Desenhe no caderno um sistema cartesiano e represente geometricamente os pares ordenados. Agora é o contrário daquela primeira questão, né? A primeira questão já tinha os pontos no plano e você só estava retirando as informações de lá. Agora é o contrário. Você tem os pontos e vai colocá-lo no plano cartesiano. Aqui eu já coloquei uma figura, mas aí é simples fazer isso. No caderno você consegue fazer com uma régua, os espaços sempre sendo iguais de um valor para o outro, sempre de 1 em 1, ou para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Então tá aqui, ó, sempre de 1 em 1, certo? Aí o primeiro ponto é letra A, menos 4 e 5. Lembra do par ordenado, que é primeiro x, depois y. Então tá aqui, ó, no ponto A, o x é menos 4 e o y é 5. Você vai lá, o x está na horizontal. Onde é que está o menos 4? Do lado esquerdo, menos 4. E o outro valor é 5, y5. Onde é que está y5? Ele aqui, ó, 5. Você vem agora e liga os dois, certo? Até faz o tracejado até que os dois se encontrem. Este aqui é o ponto A. Letra B, a mesma coisa. O x é 3, o y é 2. O x é positivo, então ele está do lado positivo. X igual a 3, aqui. E o y é 2, 2 positivo. Olha o 2 aqui. Aí você faz o tracejado saindo do 3 e saindo dos 2 até que eles se encontrem. Então este é o ponto B. Sempre partindo primeiro de x, primeiro da horizontal. O C, ó, x é 5, y é menos 3. x5, 5 positivo, ele está aqui. E 3 negativo, 3 de y negativo, está aqui, ó, menos 3. Faz o tracejado saindo dos dois. E quando eles se encontrarem, este ponto de encontro representa o ponto C. E letra D, repara o seguinte, ó, x é 0 e y é 0. Quando x é 0, olha, a gente diz que este ponto está sobre o eixo das ordenadas. Tá? Aqui, ó, x é 0, veja, x é 0. Só tem o valor de menos 6. Então, você vem aqui e procura menos 6. Ele aqui, menos 6. E marca um ponto, tá bom? Aí, esse ponto está sobre o eixo das ordenadas. Bem, continuando, né? O ponto está sobre o eixo das ordenadas, tá? Então, grava isso aí, ponto característico, são pontos especiais. E a letra E é o contrário. Veja que o y é 0. Se o y é 0, o ponto vai estar sobre o eixo das abscissas. Olha, só tem o valor de quem? X, que é 5. Aí você procura o 5 positivo. Ele aqui, ó. Então, este aqui é o ponto E. O ponto D, né, aqui sobre o eixo da ordenada. E aqui o ponto E sobre o eixo das abscissas. Então, grave esses dois pontos. O seguinte aí, são pontos, interessantes. Né? Quando o x é 0, ele vai estar sobre o eixo das ordenadas. Né? E quando o y é 0, ele vai estar sobre o eixo das abscissas. Certo? São pontos particulares. x0 sobre y0 sobre a abscissa. Certo? E por fim a letra E, menos 2 e menos 7. Os dois são negativos. Menos 2 está aqui e menos 7 está aqui. Menos 7. Faz o tracejado até que os dois se encontrem. Ou no menos 2 e no menos 7. Este é o ponto F. Tá bom? Uma questãozinha de localização no plano cartesiano. O que tem de interessante aqui é esses pontos característicos, esses pontos particulares aqui. Do x0 sobre o eixo das ordenadas
y0 sobre o eixo das abscissas. Então vamos à próxima questão. Na próxima questãozinha aqui é sobre distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos eu não vou aqui fazer nenhuma demonstração ou algo do tipo, mas é uma aplicação do teorema de Pitágoras, né? E não é difícil de perceber isso. Mas, para ser bem rápido, para ser bem ágil, aqui é o seguinte: quando a gente tem a distância entre dois pontos, a gente vai ter as informações desses dois pontos, né? Vai ter as coordenadas, o x de A e o y de A. E o outro ponto são pontos distintos, claro. Se for o mesmo ponto, a distância entre eles vai ser zero. Então, x de B, o y de B. E a gente quer descobrir a distância, né? Você tem aqui, ó, eles estão no plano cartesiano. E a gente quer essa distância aqui entre o A e o B. Então, para ser rápido, a distância de A até B ela é calculada através de uma formulazinha aqui, que é a raiz de x de A menos x do B ao quadrado mais y do A menos o y do B ao quadrado. E fecha essa raiz aqui, tá? Pronto. Esta é a formulazinha aqui para você calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então vamos aplicar essa fórmula agora aqui com um exemplo, né? Ele pergunta aqui a distância entre os pontos P e Q, certo? Então é como se você tivesse aqui, ó, A e B, tá bom? É tudo do mesmo jeito. Então eu vou agora usar aqui a fórmula distância. Aí eu pego o x do primeiro ponto, que é 1, menos o x do segundo ponto. Olha só, o x do segundo é menos 3. E você tem aqui, ó, menos, então fica menos 3. Fecha e eleva ao quadrado. Bom, passo a passo aqui para você entender tudo. Depois você vem aqui, ó, agora o y do primeiro menos o y do segundo. Eleva ao quadrado. Tá? E faz aqui, fecha a raiz. Em distância vai ser, olha, vai ficar 1 menos com menos aqui, né? mais 3. Cuidado com esse jogo do sinal, a gente pode fazer aqui, porque tem um sinal bem em frente ao parênteses e outro já dentro do parênteses. Mas, aqui a gente pode fazer mais direto, né? 8 menos 5 dá 3, 3 ao quadrado. Agora aqui, ó, 1 mais 3 é 4, fica a raiz de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Quem já estudou o teorema de Pitágoras já deve ter visto muito aparecer esses valores 3 e 4 dentro da raiz. Então a raiz vai ser 16 mais 9. E 16 mais 9 é igual a 25. E a raiz de 25 é igual a 5. Ok? Então a distância entre os pontos A e B é igual a 5 e isso encontra-se na letra E. Grava isso aqui. Num outro vídeo oportuno aqui, eu faço uma demonstração de como é que encontra essa fórmula usando o teorema de Pitágoras. Mas é bem simples, aí você pode encontrar isso em qualquer livro e fácil de entender. Então vamos partir vamos para a próxima questão agora. É muito parecido com o que a gente vai ver mais à frente. Ó, eu vou desenhar um triângulo aqui. Este triângulo está apoiado sobre o plano cartesiano. Então eu vou precisar das coordenadas dos vértices. O vértice A vai ter coordenadas XA e YA. O vértice B vai ter coordenadas XB e YB. Fecha. E o vértice C tem coordenadas XC e YC.
E eu quero aqui o baricentro. A gente chama de ponto G. O ponto G, o baricentro, também vai ter as suas coordenadas. O x do G e o y do G. E como é que se calcula? Aí, para calcular as coordenadas do baricentro, o x do baricentro, você vai fazer xa, que é o x do ponto A, o x do ponto B e o x do C. Repare que é sempre x com x e y com y, tá? Então, x de C e tudo isso dividido por 3. A mesma coisa para o y aqui, ó. Y do baricentro, você vai fazer y de A, ó, y do ponto G. Você vai fazer y de A mais y de B mais y de C e dividir por 3. Ele disse que o triângulo tem vértice A, B e C e já tem aí os valores. A é 3, 2, B é 7, 3, 7, 7 e C é 5, menos 3. Quais são as coordenadas desse baricentro? Então, vamos calcular aqui o x do baricentro para esses valores. Então, vai ficar aqui, ó. O x é o primeiro valor, então vou pegar x do A, x do B e x do C. 3, 7 e 5. Tudo isso dividido por 3. Então, x do baricentro, 3 mais 7 dá 10. 10 mais 5 dá 15. E 15 dividido por 3, 5. Pronto, achamos o baricentro. Achamos o x do baricentro, ok? Aqui, x do baricentro. Agora, vamos calcular o y do baricentro. Faz a mesma coisa. Eu pegar o segundo valor, 2, que é o y de A, y de B é 7 e y de C é menos 3. Tudo isso dividido por 3. Então, y de G, 2 mais 7 dá 9. 9 menos 3 dá 6. E 6 dividido para 3 dá 2. Pronto. Este é o y do baricentro. Logo, o baricentro tem como coordenadas x, 5 e y, 2. E isso está na letra B de bola. Ok? Então, caminhando. Aqui a questão sobre ponto médio, né? Ponto médio, aqui nesse caso, médio é de metade. Você tem aqui um segmento de reta. Aí você vai ter os valores do x de A, do y de A. Você vai ter os valores do x do B, o y do B. E como ele quer o ponto médio, está na metade. Então, a metade é o quê? É fazer a soma e dividir por 2. Então, aqui, para você determinar o x do ponto médio, você vai pegar, lembre que é sempre x com x e y com y, tanto na distância quanto no baricentro e também no ponto médio. Você vai somar o x do A com o x do B e dividir por 2. Você vai pegar agora também a mesma coisa para fazer o y do ponto médio. Você vai pegar o y de A mais o y do B e dividir por 2. Aí sejam lá os pontos, ali, ó, 1, 5 e 7 no plano. O ponto médio do segmento AB, ele quer o ponto médio desse segmento aqui. Eu vou calcular o x do ponto M, fazendo x do primeiro, que é 1, mais o x do segundo, que é 5, e dividir por 2. 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Agora vem o y do ponto médio. O y é o segundo valor. Então, o y do primeiro ponto é 1 também. E o y do segundo ponto é 7. E divide por 2. 1 mais 7 dá 8. Dividido por 2, 4. Então, o ponto médio daquele segmento tem coordenadas x3 e y4. Isso está na letra A. Certo? Letra A. Ok? Então, agora para finalizar, uma questãozinha mais
contextualizada, que é o seguinte, né? Aqui já entra nos modelos no estilo Enem e assim vai. Um grande vale é cortado por duas estradas retilíneas E1 e E2 que se cruzam perpendicularmente, dividindo-o em 4 quadrantes. Duas árvores estão no mesmo quadrante em a seguinte localização. Bom, ele informou aqui que tem duas árvores. Vamos dar uma parada aqui para fazer o esquema aqui da primeira parte da questão, né? Olha, duas árvores ou duas estradas retilíneas, E1 e E2, se cruzam perpendicularmente, dividindo o plano em 4 regiões. Quem é que se cruza perpendicularmente, dividindo o plano em 4 regiões? É o plano cartesiano. Então, essas duas estradas estão ocupando as posições do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. E eles estão no mesmo, e essas árvores estão no mesmo quadrante, né? Veja que tem duas árvores e estão no mesmo quadrante. Ou está tudo no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. O importante é que elas estejam no mesmo quadrante. As duas árvores que estão no mesmo quadrante têm a seguinte localização. A primeira dista é distante, né? Está distante 300 metros da estrada E1. A primeira, ela está a 300 metros de E1. Ela está se afastando para cima aqui, ó, a 300 metros de E1. Vou botar aqui 300 metros de E1. 300. E 100 metros da estrada E2. Então, a outra árvore, a primeira árvore, ela está a 100 metros de E2. Então, ela está se afastando para cá. 100. Ó, então, esta árvore, a primeira árvore, ó, ela está aqui a 300 metros de E1 e 100 metros de E2. Aí continua. Enquanto a segunda se encontra a 600 metros de E1. Então, ela vai se afastar 600 metros de E1. Aqui, ó, vai se afastar para cima. Então, ela está aqui a 600 metros de E1. E a 500 metros de E2. Então, se ela está a 500 metros de E2, ela vai se afastar para cá. Então, ela está a 500 metros de E2. Então, está aqui, ó, neste ponto. Esta é a outra árvore. Aí a gente tem as informações, né? A árvore 1 e a árvore 2. A árvore 1, veja, eu vou tratar aqui como geometria analítica, já que a gente está estudando aqui distância entre dois pontos, ponto médio, base e centro. Né? Então, o primeiro ponto ele tem abscissa 100 e ordenada 3. E a segunda árvore, ela está no ponto de abscissa 500 e ordenada 600. Fechou. Como ele quer a distância entre esses dois pontos, eu vou aplicar a fórmula da distância entre dois pontos que a gente viu na questão anterior, nas questões anteriores aqui. Então, vai ser a raiz de... Aí você pega o x do primeiro menos o x do segundo. O x do primeiro menos o x do segundo. 500 menos 100, 400. Não esquece que tem que elevar o 400 ao quadrado. Mas, aí agora vem o y. O y do primeiro menos o y do segundo. 600 menos 300. Tá? 300. 300 elevado ao quadrado. Aí você pode pensar, poxa, professor, elevar 400 ao quadrado não tem nenhum problema nisso. Olha, você vai fazer o seguinte, quanto é 4 elevado a 2? Isso, 16. Tem quantos zeros? 2. Essa quantidade vai dobrar, vai passar a ter 4 zeros. Então, dá 1.600. A distância é a raiz de aí 1.600. 1.600 não, é 160 mil, né? Mas a mesma coisa para o 300. Eu vou pegar o 300 e elevar ao quadrado. Olha, terminou em zero, você eleva aqui, ó, 3 ao quadrado. Quanto é? 9. Se tem dois zeros, essa quantidade vai dobrar. Vai ficar 90 mil. Então aqui, ó, 90 mil. Nem precisa de calculadora para isso, porque
esse monte de zeros aí facilita a nossa vida. Então a distância vai ser, aí aqui ó, tem 4 zeros aqui, 4 zeros aqui. Aí agora eu vou somar 16 mais 9, 16 mais 9, 25. E repete esses 4 zeros, certo? E agora para tirar a raiz, quanto é a raiz do 25? 5. E os zeros são reduzidos à metade. Se tem 4, fica só a metade. A metade do 4, 2. Então aqui ó, 500 metros estão uma da outra, a primeira da segunda. Isso está na alternativa de letra D. Repetindo para vocês, isso é uma aula de geometria analítica introdutória com as primeiras definições. Plano cartesiano, definindo os eixos, abscissa e ordenada, a localização de um ponto no plano, ponto médio, baricentro de um triângulo e a distância entre dois pontos. É uma aula apenas para fundamentar, para você se habituar aos conceitos da geometria analítica e não uma aula de aprofundamento, tá? Depois, no outro momento, eu faço uma aula com questões mais aprofundadas. Tá ok? Espero que eu possa ter ajudado e contribuído para vocês aí, para quem vai fazer principalmente ESA, Enem, esse tipo de situação, ou até mesmo uma prova da escola. Serve, está no nível, né? Está no nível para uma prova de escola. Muito bom. Então, agradeço a paciência de vocês e até a próxima com a voz melhor ou não. Se o Santa Cruz continuar do jeito que está, a voz tende a sumir. Um abraço e até a próxima. Até o título.